pensa no amor, quando a gente pensa no desenvolvimento humano, na criação de um modo geral, a tendência da gente é sempre estar com o pé atrás. Por qual motivo? Por ter tido frustrações, por também se frustrar consigo mesma, por altas regras de exigência. Então essa semana a gente se deparou muito com isso, com pessoas que nem percebiam o que estavam causando, tanto na própria vida, como na vida dos parentes, como na vida do parceiro, como na vida dos filhos, inclusive, para poder garantir a sua sobrevivência. E a gente aqui no Manual, a gente treina o cliente, né? Treina nas sessões, para que a pessoa tenha percepção além daquilo que ela foi ensinada, além daquilo que ela tem de ângulo. Então, quando você não tem informação, você tem um tipo de situação, mas quando você não tem experiência, você vai ter medo, porque você não viveu aquela história, você não sabe como é aquilo. Se eu nunca fui amada, se eu nunca fui respeitada, eu não vou saber como é isso. Se eu vivi num ambiente de polaridade, ou é Deus ou é inferno, ou é céu, ou é Deus ou é diabo, ou é céu ou é inferno, ou é amor ou é ódio, ou é parceria ou é briga, não tem um equilíbrio, nós vamos para a vida, para os nossos filhos, para os nossos parceiros, sem essa capacidade de avaliação e sem perceber o quanto a gente se sabota, o quanto a gente não tem informação de como é dar certo. A gente tem informação de como dar errado. Isso a gente tem. A gente se prepara para dar errado, mas a gente não se prepara para dar certo. Então, quando você vai para um relacionamento, você já fica procurando as incongruências, você já fica procurando o que está dando errado, você já fica procurando aonde aquela pessoa vai me trair, vai me atrapalhar, aonde aquela pessoa vai me fazer ter insucessos e tudo mais. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo que eu não tenho referência do que é bom, eu não tenho referências de como é ser amada, eu não tenho referências de como me entregar, eu não tenho referência de como cuidar de alguém sem esperar nada em troca. Porque tudo que a gente aprendeu é dessa forma. Tudo que a gente aprendeu é baseado nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de situação. Então a gente acaba muitas vezes refém desse processo, refém das histórias que eu acredito que são verdadeiras, refém dos meus hábitos, refém daquelas expectativas que eu sempre me silenciei. Por exemplo, eu vivo num grupo onde as pessoas são muito religiosas. Então, eu dançar e me expressar através do corpo é algo proibido. Só que na minha forma de ser, no meu corpo, eu preciso dessa soltura. Eu preciso ter essa dinâmica corporal. E aí eu acabo me resignando àquele ambiente, por amor aos meus pais, por amor àquele ambiente e por também não conhecer outra forma. E aí eu acabo me criticando, me reduzindo, não me amando e, consequentemente, eu vou transferir isso, essa frustração para as pessoas que vierem na minha vida. E a gente não percebe que o amor, ele está muito relacionado a como eu me relaciono comigo, a como eu me trato, a como eu me respeito e a como eu fui ensinada a fazer isso. Então, se eu não tenho referência, se eu não tenho portais, eu vou ficar refém disso, né? Eu vou ficar refém dessa minha ilusão, né? Refém dessa referência errada. E aqui, gente, não é porque as pessoas que nos criaram não nos ame, não é porque a pessoa que nos educou não nos amasse, mas é o jeito daquela pessoa existir, é o jeito daquela pessoa amar, é o jeito daquela pessoa se relacionar com o mundo dela à sua volta. E a gente acaba levando isso como uma verdade, que o amor é só aquilo, o amor é só daquele jeito, as pessoas são só assim. E aí a gente elimina um monte de possibilidade, porque a partir do momento que eu determino que algo é X, Y, Z, eu vou ter aquela realidade da minha vida. E eu fecho portas para outras possibilidades. Porque se eu direciono, vamos pensar na estrada, né?
Eu estou no GPS, eu direciono meu carro para Sorocaba, eu não vou chegar em Votorantim. Eu não vou chegar no Paraná, em Curitiba, por exemplo. Entende? Então, se eu não direciono o meu foco para ter o resultado que eu busco, e principalmente se eu não me conheço, eu vou fazer escolhas incorretas. Vou fazer escolhas, digamos assim, escolhas que vão estar em conflito com quem eu sou. Porque eu não tive aquela possibilidade de aprender a saber quem eu sou. E a gente, sem querer, a gente acaba tolindo os filhos, tolindo as pessoas que estão ao nosso redor com críticas. E são críticas que quem primeiro ouve somos nós. Então não tem como amar alguém sem se você aprender a se amar primeiro. Não tem como a gente se acolher se a gente não estiver ali em congruência, estiver ali em reunião com aquela pessoa. Por qual motivo? Porque isso vai afastar a nossa capacidade de ter tolerância, de ter paciência. Por que muitas vezes uma pessoa vai pro amor erótico? Porque ela já desistiu do amor romântico e ela acha que através do amor erótico ela vai conseguir ter o amor romântico. Não tem, porque não houve uma base, não houve construção. Não estou falando que não dê certo. Só estou falando que se o que eu busco é algo romântico, eu tenho que ter paciência e tolerância para construir aquilo. Se eu busco algo erotizado, eu já estou pulando etapas. Então a chance de eu ter um conhecimento daquela pessoa, de ter uma percepção melhor das atitudes da pessoa, vão por água abaixo. Muitas vezes você conhece uma pessoa numa semana, na semana seguinte você está com ela dentro da sua casa. Entende que é o amor, a gente tem um amor idealizado. Não é um amor que onde eu busco uma troca racional com meu parceiro, eu começo um relacionamento, eu dou tempo para conhecer aquilo, mas não, a gente tá num desespero, entra no amor erótico de uma vez por todas, se não dá certo a gente já quer, não é do meu jeito, eu já quero quebrar tudo, destruir tudo, brigar, achar que o outro o tempo inteiro tá errando e só eu estou certa. Isso, gente, é uma das coisas que mais sabota o relacionamento. Por qual motivo? Porque quando eu entro nessa história de eu tô certa, você tá errado, já entrei numa guerra. Por qual motivo? Quando eu entro nessa guerra, eu já tô tendo que fazer uma disputa de espaço, de território. Isso que a gente tenta ignorar, romantizando o ser humano como se ele fosse um ser perfeito. E o ser humano não é mais nada do que o animal. É racional? Às vezes, nem sempre. Por qual motivo? Porque você tem hábitos no seu sistema, na sua forma de agir, que vão sabotar o que você deseja. Que vão sabotar aquilo. Tanto que a gente colocou um vídeo ontem de um psiquiatra e um cientista falando justamente dessa questão dos gatilhos. Porque se eu tenho hábito, eu vou ter um gatilho. Esse gatilho vai dar sempre a mesma resposta. Se eu não entender que eu tenho aquele gatilho, se eu não entender que eu tenho que treinar outras percepções. Então, eu sei que às vezes o que a gente traz aqui é denso. Mas são questões que a gente não avalia, que as pessoas não querem ver. E é a mesma coisa do amor. Eu quero construir um amor saudável, eu quero construir um relacionamento saudável, eu quero construir uma família saudável. Então, o que eu estou fazendo de diferente do que eu aprendi? Porque a tendência é eu não perceber o que eu aprendi e repetir mais do mesmo. E repetir mais do mesmo, e repetir mais do mesmo, e repetir mais do mesmo. Porque vira conflito, eu tenho que provar que ele está errado, eu tenho que provar que ela está errada. E essa guerra destrói o que poderia ser um amor, porque o amor, gente, ele é uma construção. O amor não nasce num primeiro relacionamento, o que nasce é a paixão. Fiquei com alguém, gostei, a pessoa é legal, tal. Primeira coisa que vem ali é a paixão, é coisa da reprodução. Depois, com o tempo, você vai começar a avaliar, além daquele desejo, se aquela pessoa atende às suas expectativas. Agora, se você está num desespero, se você está numa corrida para ter um relacionamento, você vai ter muito ponto cego. Você vai ver qualidades aonde são defeitos, do tipo, uma pessoa que fala que gosta de tudo igual a você, mas não fala nada da vida dela, já é um indício que aquela pessoa não está sendo verdadeira. Porque não tá tendo bate-bola, não tá tendo a troca. E isso vale numa amizade, isso vale num trabalho, isso vale em tudo. A gente sempre estar com o pé mais atrás
sobre o que eu estou vendo e não idealizando, né? Muitas vezes a gente fica idealizando aquela relação, aquele amor, fica idealizando a parceira ou parceiro. E assim, gente, como a gente busca reprodução como qualquer animal, eu vou olhar para aquele pavão ou para aquela pavoa como se ela fosse aquilo que eu idealizo, porque é o primeiro desejo animal que a gente tem, instintivo. Dentro desse modelo instintivo, faz com que eu não veja as atitudes da pessoa, eu veja só o que ela fala. Porque eu quero ser convencida que ela é a melhor escolha, que ela é a escolha alfa, que ele é o melhor reprodutor, que ela é a melhor reprodutora. Gente, é assim. Se vocês continuarem romantizando o amor, sem primeiro olhar para esse instinto animal, que vai ser o primeiro que vai ser apetecido, o primeiro que vai ser estimulado, a gente vai cair sempre na mesma vala de escolha ruim. Isso vale para homens e para mulheres. Pela falta de tolerância, pela falta de paciência, pela falta de querer mostrar para o outro que eu também tenho um parceiro, porque às vezes você sai de uma relação onde você foi traído, onde você se decepcionou, onde você está machucado, e você já quer cair numa outra relação para dizer que você saiu por cima. Esse desrespeito que você faz consigo mesmo, de entrar em qualquer coisa, porque você esquece de uma coisa principal. Primeiro, há uma troca de energia. Sempre haverá uma troca de energia em qualquer contato, seja amizade, relacionamento, seja erótico, seja o que for. Vai ter essa capacidade, vai ter essa troca. E a partir do momento que eu tenho essa troca, eu preciso ter mais responsabilidade. Não é nem com o outro, é comigo mesma, é comigo mesmo. Não é ir fazendo que nem bicho, entrando em qualquer buraco e saindo, se ferrando em qualquer toca. A gente precisa ter mais responsabilidade porque a gente não é animal, pelo menos não deveria ser. Porque se a gente pensar assim, a IA vai substituir todo mundo. O ser humano vai ser substituído porque a capacidade do ser humano de avaliação, de análise, é a única coisa que a IA não tem, que é a parte emocional. Mas se a gente continuar do jeito que está, vai ser muito fácil ser substituído. Porque a gente não tem mais o lado crítico. Não tem mais a experiência. A informação, a IA está cheia. O que a IA não tem? A experiência. Que aí vai te dar a percepção diferente do que a informação foi passada. Vai ter ali coisas que você não teria. Então, quando a gente pensa em amor, em amar, seja um filho, seja um relacionamento, eu preciso tomar cuidado com a minha idealização. Eu preciso tomar cuidado porque às vezes eu quero provar para alguém que eu sou a melhor mãe, que eu sou a melhor esposa, que eu sou a melhor mulher, eu sou a melhor profissional. E essa guerra já começa errada. Por quê? Porque eu vou ter que ter inimigos. Em vez de construir pontes, em vez de fazer parcerias boas. Então eu fico procurando em todo lugar o inimigo. Eu estou no fronte de batalha. E aí, gente, qual a chance de um casamento dar certo? Qual a chance de a criação de um filho dar certo? São baixas, são pequenas. Porque eu já entro armada, eu já entro para briga. Eu já entro na defesa. Eu não vou me entregar a alguém que eu tenho medo. Ah, mas eu moro com alguém, eu me relaciono com alguém, mas você não se entrega àquela relação. Você está esperando o momento que você vai ser traída. Você fica esperando o momento que aquela pessoa vai te decepcionar. E aí não tem como, gente. Se eu estou dando o comando, que eu espero que aquela relação dê errado, vai dar errado. Uma pessoa que se casa falando que o outro, se não der certo para o outro, ele vai se separar, então nem casa. Quem aceita essa situação acaba sendo refém daquele processo, porque a partir do momento que eu ouço que alguém pode falar para mim, fala para mim assim, se não der certo a gente separa, aquela pessoa já está considerando aquela hipótese. Aquela pessoa já está considerando me deixar. Aquela pessoa já está considerando me abandonar. Você acha que alguém vai conseguir confiar naquilo que é um risco à própria sobrevivência? Pare para pensar. Porque não há uma entrega verdadeira quando você tem um pé atrás. Não há um receber verdadeiro quando você está insegura. E aí os homens não entendem isso. As mulheres não entendem isso. Por qual motivo, às vezes uma relação ela é tão baseada nos ciúmes? Porque você dá indícios que você vai poder trair a qualquer momento.
que você vai poder buscar outra opção a qualquer momento. Que aquela pessoa que está ao seu lado não é a melhor opção para você, porque você já está aberto a saber se não der certo, já vai procurar outro. A porta da rua é serventia da casa. E a gente é muito comum falar isso. Então, quando a gente pensa em construir um relacionamento, construir um amor, construir algo saudável, eu tenho que realmente decidir fazer aquilo. Para não entrar em tanta decepção. E o pior, gente, toda vez que você entra numa relação ruim, com expectativas ruins, com resultados ruins, você vai ficar ali com uma cicatriz emocional. Essa cicatriz emocional, em alguns é só um risquinho, em outros é um queloide para fora da pele. Né? Aquela marca enorme de cicatriz de um corte. Porque cada vez que você corta no mesmo lugar, vai ficando mais difícil cicatrizar. Você vai ficando mais ferido e mais desesperado por ter aquilo que você não tem. Porque na sua cabeça aquilo é prazer, o cérebro busca prazer. E aqui a gente não está falando do erótico. A gente está falando do prazer de viver, do prazer de estar vivo, de ser amado, de ser cuidado, de ser respeitado. É isso que todo ser humano busca. Mas ninguém, ou muito poucas pessoas, estão tendo paciência e tolerância para conseguir alcançar isso. E a gente tem sentido, por causa dos estímulos da internet, por causa de tudo que está acontecendo ao nosso redor, o quanto isso não está sendo possível. O quanto isso está sendo negado à maioria das pessoas. Então, entender esse processo é importante para que a gente possa sair, pelo menos para olhar para fora de uma outra possibilidade. Para buscar uma outra alternativa, para tentar ver outros ângulos. Ah, mas todo mundo está fazendo assim. Você não precisa ser todo mundo. Porque tem pessoas tendo sucesso, e essas pessoas que estão tendo sucesso, elas não são todo mundo. Elas são minoria. Por qual motivo são minoria? Porque a maioria está no processo totalmente animal, onde eu busco prazer imediato, soluções imediatas, pular pontes, cortar caminho. E se eu corto caminho, eu não tenho experiências. Se eu não tenho experiências, as chances de eu fazer uma escolha errada são enormes. É a mesma coisa de uma mãe falar para o filho, não enfia o dedo na tomada. Uma coisa é eu ter a informação para não enfiar o dedo na tomada. Outra coisa é eu saber que aquilo me causa dor. Outra coisa é eu saber que aquilo me faz mal. E aí o que acontece no desespero? Quando eu sei que algo faz mal, eu vou para aquilo já sabendo que vai dar errado. Mesmo que aquilo tivesse possibilidade de dar certo, eu já saboto o resultado na largada. Porque eu não quero assumir que eu fui frágil, eu não quero assumir que eu estou carente, eu não quero cuidar do meu emocional, então eu me prendo a coisas físicas, as coisas materiais, para justificar a minha existência, para justificar as minhas escolhas. Só que isso não me leva ao resultado que eu quero, porque eu não estou tendo paciência para mim mesma, como ser humano, de buscar aquele resultado. De esperar quem vai me valorizar. Ah, mas Dilma, todo mundo já sai e já faz isso. Ok, você pode fazer isso. Mas isso vai te levar ao resultado que você quer? Ou você tem um amor idealizado onde o homem sustenta a casa, a mulher não faz nada, ou a mulher faz tudo, o homem não faz nada. É uma guerra. Gente, cada casal, cada ser humano vai ter o seu jeito de ser. Tem pessoas que convivem muito bem em relacionamentos em trisal, em trocas e tudo mais. E tem pessoas que não conseguem dividir. Então eu preciso me autoconhecer para que eu saiba do que eu sou capaz. Para não permitir algo que seja para mim uma violência. Que seja para mim, porque não deixa de ser violência. Você sair com alguém que você não conhece para fazer algo que você não sabe o que vai ser e você correr riscos de ser morta, de ser machucada, de ser ferida. E, gente, o pior ferimento não é o do físico, é o que fica não emocional. Porque aquela cicatriz, para a próxima relação, você vai com aquele peso na próxima pessoa que está vindo. Você já vai considerando que ele pode ser igual ao anterior. Então, você tira do outro a pureza daquela relação. Você já tira do outro a capacidade dele ser quem ele é. Porque a gente vai para uma relação querendo mudar o outro. A gente vai para uma relação querendo que o outro seja o que você espera. Mas você está disposta a ser o que o outro espera? A gente nem sempre está. E grande maioria das vezes são expectativas que são ele tem a dele, ela tem a dela, e aí? Quem vai suprir essas expectativas? Quem vai estar disposto a ceder? Aí você ouve muita gente falando assim, eu ceder jamais.
De jeito nenhum. É do meu jeito, é de jeito nenhum. Aí, minha querida, ou você tá vivendo um conto de fadas, né? Que a pessoa, tipo, se submete a você e tá tudo bem. Ou você vai entrar numa guerra ou a vida inteira. 3, 4, 5, 10 casamentos aí não vai adiantar. Por qual motivo? Porque você não está disposta a fazer dar certo. Você não está disposta a pagar o preço. Você não está disposta a amar de verdade. Você está disposta a negociar. Se você me der isso, eu te dou isso. Meu filho, se você for bem na escola, a mamãe te ama. Se você não for bem na escola, eu não te amo. Então, o que você aprende quando você ouve isso? Você aprende que você tem que atender a expectativa dos outros para ser amado. Para ser amada. E aí, quando você vai para um relacionamento, você acha que o outro também tem que fazer isso porque ele te ama. Gente, tem amor que mata, tem amor que sufoca, tem amor, sim, doentio. E é chamado de amor aqui no Brasil. Então, a gente precisa começar a ter consciência do que eu estou fazendo com a minha vida. Para onde eu estou direcionando a minha vida? Aquilo vai me levar ao resultado que eu quero? Eu sair, ter uma relação com um com o outro, com um com o outro. Eu ficar com alguém, gente. Uma outra coisa que é importante você prestar atenção. Todo espaço ocupado não tem espaço para entrar ninguém nova. Você tem 10, 20, 30 contatos no seu celular de pessoas que você acha que não são amigas. Tô dando vários exemplos em várias situações, tá? Questões de amor. Eu tenho pessoas que eu sei que não são confiáveis, mas eu converso com elas, eu mantenho relacionamento com elas. Eu tenho relacionamentos de ficantes que eu fiquei 2, 3, 5 anos atrás, só para manter ali para o meu ego, né? E para ter contato, porque numa dessa me liga, o contatinho liga pra gente dar uma saidinha, né? Então, quando você tá com espaço ocupado, gente, aquele espaço não vai entrar nada novo. Ou você põe fim no que precisa ser colocado fim, ou você tá alimentando ilusão. Você tá alimentando perca de tempo. E, gente, mulher tem prazo de validade, porque se ela tem intenção de ter filhos. Ai, Vilma, que machismo. Não tem machismo, gente. É assim que o sistema funciona. É idiota quem pensa que, não, eu vou mudar o sistema, eu vou fazer o que eu quero. Não vai. Primeiro que quando você vai ficando envelhecendo, você não tem tolerância mais para cuidar de criança. Ainda mais nos dias de hoje. Então, colocar alguém no mundo por colocar é uma irresponsabilidade tremenda. E vai causar consequência para você. Então, entender isso, gente. Se eu quero um relacionamento, se eu quero um amor, se eu quero ter alguém do meu lado, eu quero ter uma amizade, não importa o que seja, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Porque eu tenho que saber a seleção do que eu busco. Senão qualquer pedra que eu tropece vai para mala de pedra ali, de expectativa, de coisas. E o pior, se eu escolher errado, eu vou continuar atraindo pessoas que vão fazer coisas erradas. Então, tomar essa consciência é necessário para eu ter uma vida mais plena, para que eu seja feliz, para que realmente eu seja feliz. E não fique iludida com promessas, com jeitos de ser que não vão atender a minha expectativa. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Tá muito complicado? Comentem aí. Eu sei que é difícil porque a maioria das pessoas não fala sobre essa forma da gente agir, dessas guerras que a gente cria e que somos nós que alimentamos. Porque se fala de guerra lá na Rússia, lá não sei aonde. Gente, a guerra tá interna. As guerras estão aqui no trabalho, as guerras estão aqui dentro do relacionamento, as guerras estão aqui com os filhos. E a gente fica se distraindo com fofoca, a gente fica se distraindo com promessas, fica se distraindo que Deus vai vir resolver. Gente, se Deus chegasse perto da galáxia, tá? Ele destruiria. Imagina se ele chegasse perto de você. Ele te manda energia, o que você vai fazer com ela é a sua escolha. Ele é uma fonte inesgotável de energia. Energia, ele não julga nada. Existe um universo inteiro. Ele manda energia para esse universo inteiro e continua expandindo. Então, você olha o cúmulo da arrogância, da prepotência do ser humano. Acreditar que Deus, com todo esse universo para cuidar, que está em expansão ainda, vai descer de lá para vir julgar você porque fez alguma coisa errada. Não, o que você está tendo de consequência é a escolha errada que você fez. Você está tendo escolhas erradas, resultados errados. Não tem jeito. Ou eu assumo a responsabilidade para ter aquilo que eu desejo, ou eu vou chorar lágrimas de crocodilo. E não adianta, gente.
Se eu tenho aquilo para mim como princípio, é aquilo que eu vou ter na minha vida. Se eu estou me iludindo, eu vou receber mais pessoas que vão me iludir. Ilusões, mentiras, promessas que não cumprem. Não adianta nada eu ficar falando de Deus o tempo inteiro e ser uma pessoa de pouca fé. Meus resultados estão ruins, então eu não estou honrando a fé que eu estou falando, que eu estou pregando. Estou esperando que alguém faça a escolha melhor por mim. Alguém quem, cara pálida? Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não sei para onde eu estou direcionando a minha vida, as chances de eu ser amado, respeitada ou cuidada é a mesma que zero. Ai, Vion, mas eu sou tão boazinha, eu cuido de todo mundo acha que sou boa. Não, você é uma pessoa intrometida. Sabe por qual motivo? Porque amar alguém é dar liberdade e segurança para a pessoa decidir. Não é ir lá resolver por ela. Porque toda vez que você vai resolver alguma coisa para outra pessoa, você está dizendo, tá vendo? Sem mim você não vive. Tá vendo? Olha, você não tem capacidade de resolver. É isso que você está passando para a pessoa. E você está querendo ser útil para você se sentir útil, não para outra pessoa. Porque o dia que aquela pessoa conseguir andar sem você, você vai ter um grande problema. Por qual motivo? Porque eu vou me sentir sozinha, vou me sentir carente, síndrome do ninho vazio, eu tenho só aquilo de utilidade. Então eu não expando, gente. Vocês estão entendendo o quanto é difícil a gente, nos dias atuais, viver uma coisa boa? Porque tudo ao nosso redor sabota isso. Tudo ao nosso redor sabota o que eu desejo alcançar. Então, se eu idealizo demais alguma coisa, se eu fico fingindo, se eu fico mentindo, as chances de eu encontrar alguém com a mesma sintonia que eu são enormes. Ela pode chegar como eu chego, me mostrando a melhor parte. A pessoa vai chegar mostrando para você a melhor parte. Como você também faz. Em algum momento, aquele castelo de cartas rui. A pessoa tá pegada demais, tá carente demais, o outro se afasta. Então, entender isso vai fazer com que a gente comece a se amar primeiro. Se ame a ponto de não precisar de ninguém. E que quem vier vai vir para somar. Agora, eu não me amo, eu não me respeito, eu falo mal de mim, eu falo mal de todo mundo, eu critico, eu não tô tendo amor. Uma pessoa amarga, gente, deixa tudo amargo. Vocês já viram isso? Coloca um negócio amargo no mel, vai ficar amargo. Para quem já comeu azeitona no pé, sabe o quanto que aquilo é amargo. Aonde você colocar aquilo vai amargar. Por isso que precisa colocar tanto sal, para tentar diminuir aquele amargor. Para quem já comeu uma fruta marrenta, sabe o quanto fica grudado na boca aquilo lá. Então, quando a gente pensa em se amar, em se cuidar, em se respeitar, tem que começar primeiro comigo. E isso não é egoísmo, isso é necessidade básica. Porque se a gente olhar em tudo na vida, primeiro você tem que estar vivo. Primeiro você tem que ter o que dá. Sim, Grazi, é muito bom quando a gente aprende a se olhar, a se amar e transbordar amor. Transbordar amor às pessoas ao nosso redor, sabe? Sair do julgamento de achar que X, Y, Z coisas tem que ser do meu jeito. Faz uma grande diferença, sim, com certeza. Então, por isso que a gente vem aqui, traz essas lives, explica para vocês essa questão do aonde eu estou, como eu quero chegar a algum lugar. Porque sem eu me localizar naquela situação, naquele ambiente, do que eu estou fazendo, de como eu estou direcionando a minha vida, eu não chego a lugar nenhum. Porque é o sistema que funciona assim. Ou eu uso ele a meu favor, ou eu vou estar guerreando com alguém o tempo inteiro. E às vezes eu estou guerreando com pessoas que eu amo e estou fazendo paz ou bandeiras boas para pessoas que não me valorizam, que não são importantes para mim. Então, gente, aprenda a colocar fim nas coisas que precisam ser colocadas fim. Não mantenha amizades que você sabe que está fazendo mal para você. Pessoas que estão no leve trás, sabe? Que bom, Cíntia, que você está gostando. Então, quando a gente pensa em amor, gente, é isso. É a gente entender que para que eu possa atrair aquilo que eu desejo, eu preciso saber o que eu desejo. Porque senão eu vou ter milhares de opções. O Criador de todas as coisas criou tudo. O bem, o mal, o doce, o salgado, tem de tudo. Tudo que você possa imaginar. Por ter tanta opção, a gente fica perdida.
Porque a gente veio de uma geração que tinha um mapa definido do que fazer. A gente nascia, crescia, estudava, se formava, casava, tinha filhos, tinha netos e morria. Hoje, com 50 anos, a gente está com neto, como no meu caso tem 55 anos. Estou com um neto de 3 aninhos, e esse neto, e eu tenho agora que cuidar da minha vida. Por quê? Porque meus filhos estão criados, meu neto está criado, está criando, minha filha que está criando ele, é filho dela, não meu. Pra gente não se intrometer na vida dos outros. Porque esse manual de instrução que existiu para a geração anterior, não existe para essa geração. Nós não temos um mapa mais. Chegou aos 50 anos, a gente tem mais uma possibilidade de 30, 40, 50 anos para frente. Você está na metade da sua vida. E aí, quando a gente entende isso, que esse mapa que existia do que fazer não existe mais e você pode tudo. Quando eu posso tudo, gente, é uma merda pro cérebro. Por qual motivo? Porque ele não tem, ele entra num ciclo aqui, tá? Ele entra num ciclo e ele não tem saída, ele não sabe aonde ele vai sair. Se ele não sabe aonde ele vai sair, quem que vai ter que decidir isso? Você. Se você não sabe para onde está indo a sua vida, e você não tem um processo de seleção para selecionar quem é o candidato a namorado, quem é o marido, se vai continuar sendo marido, sabe? Quem é o trabalho, qual é o trabalho, o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho agora, a gente não quer isso. A gente fica enchendo a nossa vida de tens que, fingindo que está fazendo um monte de coisa, para não olhar para aquela dificuldade. Todo mundo precisa de mim. Todo mundo quem, cara pálida? Se você morrer hoje, todo mundo vai morrer na cova com você? Nunca. Você só é a pessoa que está mais fácil de ser culpada, cobrada, exigida. Porque quando você não faz o que os outros querem, aí não existe amor. Aí o que importa é que você não ajudou ninguém, você não fez a parte de ninguém. Entendem isso, gente? Então, o amor, ele tem a ver com a troca. E a troca tem que ser boa. Se ela não for boa, a gente vai procurar outra coisa. Com certeza. E se não for procurar, vai ficar em guerra para provar que o outro tá errado o tempo inteiro. Também vai estar destruindo. Se adoecendo e tudo mais. Então, lembre. Primeiro, eu tenho que saber o que eu vou selecionar para minha vida. Que tipo de amiga eu gostaria? Que tipo de namoro, de relacionamento? Olha lá, a Grazi falando, eu fui assim. Então, que tipo de coisas eu quero para minha vida? Uma vez que eu defini o que eu quero para minha vida, como que eu vou fazer para executar? É tão simples, né? A Grazi, os meus alunos aí que já conhecem, é tão simples que as pessoas falam assim, Vilma, não é possível que seja só isso. E sabe, gente, o mais incrível é só isso, né, Grazi? É só isso. É tão simples. E a gente perdeu a mão do simples que o amor virou negócio assim que tem que ser polar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É uma guerra de idealização que não é amor. É troca, é negociação, é o nome que você quiser dar. Mas amor não é. O amor, ele se doa sem expectativa. Uma mãe que tá falando pro filho assim, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tá cobrando já o frete lá de ter carregado ele 9 meses. Você criou seus filhos, você fez filhos para o mundo ou para cuidar de você? Você ama seu marido porque ele te completa ou você ama seu marido porque ele te sustenta? São perguntas que você precisa se fazer. É muito difícil, realmente é simples, né, Grazi? Mas é muito difícil, por quê? Porque a gente aprendeu o difícil. E aí, quando a gente quer transformar aquilo que era complexo em algo fácil, dá um bug no cérebro, dá um bug na gente também. Por quê? Porque o caminho era muito tortuoso. De repente o caminho ficou uma linha reta e eu vou ter medo de ir para aquela linha reta. Eu vou ter receios de não saber como agir em algum momento. Então, né, Grazi? É difícil, mas é libertador. É libertador. É libertador porque você começa a ter poderes que estão intrínsecos ao ser humano e que a gente não se dá conta. São poderes de amar e ser amado sem expectativa. E quando eu entendo que eu posso amar alguém e essa pessoa talvez não me retribua, mas num outro momento que eu precise daquilo, uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei de onde veio, vai me retribuir. Então a gente entender que a lei do retorno não é a lei do retorno que você imagina.
a lei vingativa. Ah, alguém me traiu, ele vai ser traído. Não. Se ele achar que aquela pessoa, né? Se aquela pessoa achar que não te traiu, que ela já tinha dado indícios que ela não te queria mais, e você continuava sendo possessiva, teimosa ali, e a pessoa vai te trair porque dela é a esperança que você termine com ela, que ela não tem coragem de tomar essa atitude, o que vai acontecer? A gente começa a entender o processo. A gente começa a entender como é que chegou naquela situação. E entender que eu não tenho o poder de ter o outra pessoa, mas eu tenho o poder de trazer ela para mim todos os dias. De conquistá-la todos os dias. E de fazer com que a minha presença e a minha companhia sejam melhores do que a rua, do que um amigo, do que qualquer outra coisa. Da mesma forma, a outra pessoa também. Quem volta para uma casa onde tem briga, conflito, discussão, guerra, se você está em guerra querendo provar que o outro está errado, acabou a relação, gente. Acabou a relação. Às vezes só fica o erótico, às vezes só fica a irmandade. Mas o homem e mulher acaba não existindo. E tem muito casal desse jeito. Muito casal que a forma de amar não é boa, é destrutiva, é tóxica. E não é eu que defino isso, gente. Cada casal vai ter que definir o seu jeito. O que é moral pra mim é imoral pro outro. O que é imoral pro outro é moral pra mim. E aí, quem é você perdendo tempo na fila do pão, querendo justiça com a vida do outro? Querendo definir o que o outro deve ou não deve. Vai cuidar da sua vida, porque não dá tempo de cuidar da sua vida quando você entende que a responsabilidade das escolhas de ser amado, de ser amado, de ter o que você deseja, é sua, apenas sua. E se você não escolher o que você deseja, com atitudes, vivendo experiências, não informação. Tem gente que lê demais, tem informação demais, mas não foi viver a experiência. Não sabe como é ser amado, não sabe como é se entregar, não sabe como é que é ter uma família, porque não tem referência. Vem de família tóxica, de pai que bebia, de mãe que bebia. Você vai cair naquela vala se você não entender isso. Você vai estar fazendo aquilo em mais ou menos tempo. Não adianta ser na adolescência falar assim, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai. Mas o sistema que está embutido na sua cabeça é o deles. Foi ali que você teve mais hábitos, foi ali que você ouviu mais as críticas, foi ali que você aprendeu como é amar e ser amado. E se ali estiver errado? E se o conto de fadas for só conto de fadas, não existir no real, você vai fazer o quê? Não existe um homem perfeito. Não existe a mulher perfeita. Eu quero um marido para me sustentar. Não tem. Ele pode sim dar capacidade financeira para você, pode, mas ele pode falhar no amor, porque às vezes o único jeito de amar dele é pagando coisas. E aí você vai se sentir frustrada porque você não entende que isso é amor. Você acha que isso é obrigação na sua cabeça, cara pálida. Na dele não é. Só ele sabe ou ela sabe o esforço que faz para trazer aquilo para casa. E aí, se você não valorizar, você está estimulando a pessoa a não voltar para casa. Eu não tirava tempo nem para ir no salão de cortar meu cabelo. Então, é isso, Grazi. Nossa, eu lembro. E é uma angústia, né? Um desespero, uma correria. E a gente tem que tomar cuidado porque a tendência é voltar para esse lugar. Porque é o mais antigo. Então, a gente tem que estar muito atento porque quando você está no processo de treinamento como você já está no outro nível, né, Grazi? Mas quem está começando os treinamentos, a tendência é voltar muito rapidamente para aquilo que você conhecia. Eu sabia que não ia dar certo. Aquela terapeuta Vilma lá, Manaual, lá, eu sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia funcionar. Mas não é por causa da Vilma. É porque a gente não entende que a Vilma só é um caminho. A Vilma não é a experiência. A Vilma é uma informação. Pega essa informação e vai fazer o passo a passo que a gente passa. Vai fazer o treinamento que a gente está ensinando. E no treinamento, gente, é entender, percepção, observação, um passo atrás para olhar o cenário. Né? Tem tudo isso. Cíntia, estávamos sempre servindo a família, assim mesmo, e estava de lado, exato. A Cíntia, estou aprendendo muito. Que bom, Cíntia. Compartilhem, gente, porque está alerta, porque volta mesmo. Volta, gente, porque é o mais forte, né? Então, a gente está criando um novo hábito. Quando eu estou no processo de criação de um novo hábito, eu vou ter que fazer reforço. O que é reforço? Repetição, repetição, repetição. Porque o que a gente aprendeu foi através de repetição, repetição, repetição. Porque a gente ainda é um animal sendo treinado
Mas só que qual é a diferença de um cachorro e de um ser humano? O cachorro você está sendo treinado por outra pessoa, então ele não sabe sair dessa casa que não está dando comida e ir para a casa da frente que tem comida. Ele não sabe fazer isso. Ele foi treinado para esperar o alimento ali. Só que tem muito ser humano assim, tá? Igual um cachorro, foi treinado para ficar naquele lugar e não consegue ver outras possibilidades. Em contrapartida do ser humano, ele está treinado para viver nessa casa. Essa casa está ruim, não está fornecendo o que ele quer. O ser humano tem capacidade de senso crítico de ir para morar em outra casa, em criar outro ambiente, buscar outras alternativas para solucionar aquilo. O animal, o cachorro, por exemplo, qualquer animal instintivo, não tem. Não tem essa capacidade de avaliação. O senso crítico. E é exatamente isso que querem tirar do ser humano. Porque a partir do momento que tira isso do ser humano, a gente vira um animal treinado. Colocou comida no coxo, você vai lá e come. Não tem comida, morre de fome. É isso que está na mídia, na política e ninguém percebe. Então isso não é amor, isso é uma manipulação com convés e objetivos claros. Então entender isso quando eu penso em me amar e em amar alguém é de supra necessidade. Para a gente não ser eliminado pela IA. Porque a IA faz isso igual animal. Chegou ali no coxo, não tem comida, ele não vai para outro lugar. E a nossa capacidade de fazer isso é enorme. O ser humano está com capacidade de mudar, com dificuldade de mudar porque a gente está querendo prazer imediato. O cérebro é assim. O sistema é assim e ele é estimulado por todo o mercado que está em volta dele. Por todo o ambiente que está em volta, tanto de mídia, como de política, como de familiar, social, profissional. Ele está envolto nesse processo como se fosse numa grande nuvem intensa. Ele não consegue ver o horizonte dali. Então, se eu não consigo ver, não existe. E aí é igual, se torna um animal. Então, entendendo isso, a gente precisa retomar as nossas capacidades críticas, que é isso que vai fazer a diferença com a IA. Não tem jeito. Tem gente que aceita migalhas, está numa relação ruim, morando com um sogro, com sogra, com gato, com papagaio, que não gosta por incapacidade de ter coragem de viver a vida própria. Não se sente seguro, porque minha mãe resolve tudo, minha mulher resolve tudo, minha sogra resolve tudo. Se eles resolvem tudo, o que eu sou? Eu sou cachorrinho treinado a esperar comida no coxo. Porque eu não tenho iniciativa, eu não luto por mim, eu não defendo a minha necessidade. Eu deixo que os outros façam. Então, quando o que o outro der e supor que é necessário, é o que eu vou aceitar. Então, entendam isso. A gente aprender a fazer uma seleção melhor, aprender a ter mais coerência, mais consistência, a olhar para você e falar, isso é importante para mim? A pergunta que eu mais faço aqui no consultório e que não tem resposta é, o que te faz feliz? Isso devia ser a cartilha básica, a lei principal da sua vida, buscar o que te faz feliz. Ah, Vilma, eu sou feliz tendo saúde. Gente, que atitude que alguém tem saúde tem. O que você está dizendo para o universo que para você é importante ter saúde? Que você está doente. Só vai ser importante ter saúde para alguém que está doente. Se alguém que está saudável, você já tem a saúde. Por que você vai buscar aquilo? E é isso que a gente não pensa. Quando eu estou pedindo saúde, eu estou pensando que eu vou ficar doente. Quando eu penso para salvar meu relacionamento, eu estou vendo meu relacionamento morrendo. E aí eu estou caminhando para quê? Para o que eu desejo ou para o que eu não desejo? A maioria de nós caminha porque não deseja. Porque não tem essa consciência de se der certo o que vai ser de mim. Eu não sei, então eu volto para dar errado. Eu volto para não ter o resultado que eu quero. Isso seja no amor, seja nas escolhas, seja em qualquer setor. Eu preciso ter claro o que eu quero, para onde eu caminho, qual é a minha vida. Porque senão não vai dar certo. E a gente vai se distrair com coisas pelo caminho. Por qual motivo que eu me distraio com coisas pelo caminho? Porque eu não sei que caminho seguir. Então aparece um filme, uma novela, um seriado, uma live, um negócio aqui, um negócio ali. Eu vou passando o tempo, sobrevivendo, sem resolver a minha vida. E aí eu vejo o tempo passou, as coisas passaram, chega num ponto que eu não sei mais o que fazer. E aí na intolerância, na impaciência, eu começo a meter mais o pé pelas mãos, começo a me sentir mais insegura. E essa bola de neve não acaba. E aí, o que eu vou fazer com isso? Só treinando novas percepções para você poder sair desse processo.
né? Então a gente tem o manual, tem as constelações sistêmicas que olham o sistema para ver como o que está ocorrendo, que passa as orientações de treinamento. A constelação, gente, não tem interesse de dizer para você o que fazer, mas sim de trazer a imagem para você do que está acontecendo, que muitas vezes alguém falar não vai resolver. Quando eu trago a imagem, eu trago a experiência emocional de ver aquela situação. Na água, exemplo, ver que meu pai, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu nunca tive pai, por exemplo, mas eu tinha uma idealização de pai. Quando eu vou colocar essa imagem na água, a pessoa fala, mas eu não conheci meu pai. Aí quando você coloca na água, você vê quanto você queria que seu pai estivesse perto de você. E aí isso cria uma experiência, diferente de você ler no livro alguma coisa, de você saber uma história, tá? É diferente. Você consegue vivenciar aquilo, ter a experiência de que você idealizou, visualmente. E aí te gera emoção, te gera sentimentos, que aí a gente pode trabalhar. Mas fora isso, a gente demoraria muito tempo até chegar naquela visão que é uma coisa que vem do campo eletromagnético. É holístico? É holístico. Que nome você vai dar, gente? Eu já saí dessa fase de dar nome às coisas. Eu comecei a buscar soluções. Se a solução está no eu ter experiência, é assim que meu cérebro funciona, é assim que eu tenho que aprender. Se eu estou tendo a repetição de alguma coisa que eu não estou enxergando, eu preciso visualizar isso. Como é que eu visualizo? Colocando num campo. Então, a mesma coisa, quando eu quero olhar para o meu relacionamento, eu tenho que olhar para o que eu estou gerando naquele campo. Olha para a imagem, para o cenário, imagina o dia a dia de vocês e avalia. Esse dia a dia está dentro do que eu estou buscando? Não está? Como que eu posso melhorar? Em vez de ficar nessa guerra, que fica buscando o tempo inteiro a quem eu tenho que atacar. E a gente vai ficar doente por isso. Eu tô com uma autoimune por causa disso. Por excesso de energia, por raiva. A partir do momento que eu começo a lidar com isso, eu começo a melhorar, eu posso me curar. Mas ainda é a minha opção, é a minha escolha de me amar, de me respeitar e cuidar de mim. Então, entender isso, todos nós somos aprendizes, todos nós estamos num processo de desenvolvimento, tanto nós como nosso parceiro, nossos filhos, tudo mais. É importante que eles tenham experiências de vida, não informações. Não adianta só ter informação sem experiência. A experiência para eles é muito mais importante do que a informação. Então, leve para viver com outras pessoas, para trocar experiências, para rir, para cantar, para pagar mico. Porque quando ele for adulto, ele vai achar aquilo natural, ele viveu aquilo. Então, ensine seu filho que existem vários tipos de amor. Ensine seu filho ou sua filha que existem várias formas de olhar para uma situação. Traga esse leque de vantagens, de informações para o seu esposo, em vez de chegar, você é ruim, você é isso, você é aquilo. Olha, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. O que você acha? Tem alguma que você acha viável? E ouve. Não é para sobre destruir o outro, é sobre somar com o outro, multiplicar com o outro. E a maioria das pessoas está dividindo ou está subtraindo. Porque eu tenho medo que o outro cresça e arrume outro relacionamento, eu tenho medo que o outro cresça e me abandone, eu tenho medo que o outro cresça e me destrua. Quem está criando a comando é você. Por qual motivo você está criando comandos ruins para a sua vida? Então, se eu não me auto-observo, se eu não me amo, se eu não olho para isso com realidade, eu vou ficar enchendo meu tempo de bugiganga, de coisas, de pessoas, de obrigações, para não olhar para o que eu preciso. E isso não é amor. Isso não é autoestima. Isso é ilusão. Tem muita gente pagando terapia aí para ficar iludido, para dizer que está fazendo alguma coisa. Isso traz um certo aconchego para o nosso ego, a sensação que você está fazendo uma coisa, traz um conforto, traz, mas não traz solução. Se você busca ser um adulto responsável com resultados, vai doer. Principalmente se você não teve uma família que deu estrutura e base para você. E é importante que você saiba se você tiver filhos, porque você vai repetir o mesmo que fizeram com você, com eles. E a gente prova aqui todos os dias, fazendo constelação, nos atendimentos, nas perguntas, nas respostas, nas conduções e nos resultados. Tá? Então a gente usa muitas técnicas. Às vezes a pessoa fala, viu, mas você é formada em quê? Eu nem sei falar para vocês que eu sou formada mais. Porque, gente, ao longo da minha vida eu sou autodidata. Então eu tenho neurociência, fora os cursos realmente feitos com professores, com orientadores, com tutores. Eu ainda tenho formação em psicanálise, eu tenho formação em letras, eu sou uma pessoa que
vai pro lado espiritual, porque eu tenho telepatia, então eu consigo ler a cabeça do outro, e isso nem sempre é bom. Por isso que a maioria das pessoas poderia fazer isso e não faz, porque é horrível. É difícil você conviver numa sociedade onde as pessoas vivem de armas, de carapaças. Esses dias eu perguntei no grupo exatamente isso. Como é que você viveria se todas as pessoas soubessem o que você está pensando? Soubessem o que você faz, soubessem como você se comporta? Como que você seria? Quem você seria? É isso que eu vivo todos os dias, gente. Eu vivo vendo o que o outro faz, o que o outro pensa, como o outro se comporta. Não é bom a gente olhar para uma pessoa que a gente ama e saber o que ela pensa de você. Mas isso seria a salvação do mundo. Porque a gente não precisaria mais carregar pesos que não são nossos. E com certeza a gente vai para um outro nível de evolução desse sentido. Porque vão haver mais pessoas com esse dom. Mas não é bom, não é bom. Já aviso para vocês, porque é difícil numa sociedade de mentiras. E por qual motivo? Muitas pessoas a gente mente sem nem perceber, é modo de sobrevivência. Eu também tenho isso, não sou superior. Então, com certeza, alguém que tiver telepatia vai olhar para mim e vai ver efeitos. Mas não é fácil conviver com isso, para não entrar em guerras desnecessárias. Eu tenho que acolher e às vezes me afastar, e eu fico mais isolada. Porque não quero ver aquilo, não quero sofrer com aquilo. E eu não posso ligar um botãozinho que vai falar, agora eu não, só vou atender na sessão agora, terminou a sessão, não vou fazer mais isso. Não, é 24 horas, 365 dias. Às vezes eu só finjo que não tô vendo. Que eu tô mentindo, tô enganando. Às vezes eu finjo. Por qual motivo? Porque não adianta, às vezes, naquele momento, mostrar para a pessoa que ela está fazendo aquilo. Não vai colaborar para nada. Isso é sabedoria, só vem com o tempo, só vem com treinamento, com experiências. Então não adianta você ficar lendo manual, lendo livro, achando que a vida vai ser aquilo, que não vai. Porque é a sua experiência que realmente vai editar os seus resultados. Não são as informações. Então, gente, se ouviram, possa colaborar para vocês terem uma vida mais harmoniosa, para ter um relacionamento mais saudável e entender que não existe nada perfeito. O tempo inteiro a gente vai ter que estar se adaptando, corrigindo, conciliando coisas para chegar no objetivo que a gente quer. Isso é simples, porém não é fácil. Por qual motivo não é fácil? Porque nós temos os nossos hábitos e eles nos dão prazer. Como, por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu amo comer. O que me dá mais prazer é ser magro ou comer? Comer. Eu posso querer emagrecer, mas o meu maior prazer é fazer a comida, é comer. Então eu vou ter aquilo que eu tenho mais prazer. Então, entendendo isso, a gente pode melhorar muita coisa na vida. Que bom que você gostou, Cíntia. Fico muito feliz de poder colaborar. Compartilhem com as pessoas essas aulas. Vocês sabem que aqui é aula, né, gente? Não é live de conversa fiada. Então, que vocês possam usar. Mandem as perguntas, compartilhem com os amigos, que com certeza vai ajudar alguém mais aí a poder ter uma vida mais plena, mais feliz e principalmente mais acolhedora, mais amorosa. Grande beijo no coração de vocês. Quem está chegando agora, volta no início, assiste do começo. Se tiver dúvidas, coloca tanto na bio como aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E a qualquer momento a gente está voltando aí para trazer mais aulas, mais informações para vocês. Segue, compartilha. Beijo no coração. Segue a gente aí para ser avisado quando tiver live.